Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Clube da Fluência. Aqui eu falo das estratégias na sua jornada para o projeto 5 em 1, isto é, aprender 5 anos de francês em um ano. Eu sou Keitiane e o tema de hoje é Entendo, mas não falo. Entendo, mas não falo. Prof, eu entendo, mas não falo. Ei, eu entendo tudo, mas eu não falo. Olha só, gente, depois de anos de experiência ensinando francês com vários alunos, essa é uma das frases que eu mais escuto. E não é pouco não, tá? E eu vou te explicar por quê. Eu vou te apresentar agora 5 coisas que sabotam o teu poder de fala. E a quinta eu considero a mais importante. Então fica até o final para pegar e saber todas as estratégias para você chegar perto da fluência. Olha só, a primeira coisa que tira o teu poder de fala, ou seja, que te impede de falar é você entender que o seu cérebro, ele quer economizar energia. É isso mesmo que você ouviu. É o seu cérebro que quer economizar energia, ele não quer se esforçar. E você precisa ter essa consciência para lutar contra isso. Olha só, o cérebro, ele é uma verdadeira máquina. Ele faz milhares de conexões por segundo. E essa atividade demanda muito trabalho do cérebro. Por isso, e quando a gente está realizando algum esforço um pouco complexo, a gente tem a tendência a passar para outra atividade. Por quê? Porque aquilo está muito complexo, está dando muito trabalho ao cérebro, então a tendência que ele tem é de economizar energia. Então você tem que ter em mente, o seu cérebro ele quer economizar energia, ele não quer trabalhar. Então o cérebro ele vai fugir de esforços. Logo, quando você está aprendendo um idioma, quando você está começando a formular novas frases em uma língua estrangeira, você está fazendo o quê? Se esforçando, você está esforçando o seu cérebro, mas você tem que entender que ele não quer se esforçar, ele quer economizar energia. Logo, quando você começa esse processo de formular frases complexas, de pensar em outro idioma, de você querer formular para você poder falar, logo você é impedido. Porque é muito esforço, então você quer parar. Mas existe uma maneira de você burlar isso no seu cérebro, é você deixar ele entrar em uma zona de conforto. E como é que o cérebro ele entra numa zona de conforto? Então, por exemplo, quando a gente começa a realizar situações do cotidiano, o cérebro ele cria conexões neurais para essa atividade com o intuito de gastar menos energia ou gastar o mínimo de energia nessas tarefas repetitivas, porque o cotidiano são tarefas repetitivas. Logo, se eu repito ela diariamente, eu não preciso gastar tanta energia executando, eu não preciso gastar tanta energia pensando para executar aquela tarefa. Então, quanto mais rotineiro for aquela sua tarefa, menos o seu cérebro vai gastar energia. Então, essa é a estratégia. É você trazer o francês para a sua realidade, para o seu cotidiano e torná-lo repetitivo. Ou seja, quanto mais você ouve o francês, o seu cérebro ele vai começar a decodificar aqueles sons. É tão repetitivo que o seu cérebro ele não vai mais ficar se esforçando, pensando em fazer determinadas conexões. Então, o que você precisa fazer é trazer o francês para a sua realidade, para o seu cotidiano, de forma que o seu cérebro entenda que aquilo é tão repetitivo que ele vai gastar pouca energia. E olha só, gente, uma segunda coisa, quando a gente está aprendendo um idioma, é fato, a gente não tem como negar que é um esforço mental. Então, todo aprendizado novo, tudo que é novo, vai ter um esforço mental. E você tem que ter em mente, o meu cérebro, ele quer economizar energia, ele não quer trabalhar. Então você tem que lutar contra isso. Então aprenda isso. Quando você quiser desistir de pensar, entenda e lembre que é o seu cérebro querendo economizar energia. Então logo você vai fazer tudo o contrário. Você vai pensar, você vai ser teimoso, você vai aprender, você vai realizar a atividade do início ao fim. Porque se você quiser passar para outra atividade e não realizar mais aquela que você está realizando, como por exemplo formular novas frases, seja teimoso. Seja teimoso, continue, porque é o seu cérebro querendo economizar energia. Entenda isso e tenha isso em mente. Quando você quiser parar, Isso é meu cérebro querendo economizar energia. Eu não vou parar. vamos agora ao segundo ponto, que faz você não falar, que faz você repetir essa frase inúmeras vezes. Eu entendo, mas não falo. Olha só, é você não executar imediatamente. É isso mesmo, eu vou te explicar. Um dos princípios do meu método é a execução imediata. Ou seja, eu aprendo e eu executo imediatamente. Se eu deixar aquilo para depois, a tendência é eu esquecer, eu não lembrar e eu não crio conexões, porque eu não executei. Então, executar imediatamente é você eliminar essa frase, eu entendo, mas não falo, porque se você executar imediatamente, logo você vai estar falando. E olha só, para você poder executar imediatamente, você tem que entender uma coisa. Você não precisa ter a melhor pronúncia, você não precisa ter a melhor desenvoltura,
Você não precisa falar a melhor frase, a frase perfeita, com a pronúncia perfeita. Você só precisa falar, você só precisa verbalizar, executar imediatamente. E a fluência vem com o tempo. A fluência, ela não é um comprimido que você toma um dia eu não estou fluente e no outro dia eu estou fluente. Não é assim que acontece. A fluência, ela vem com o tempo. A fluência, ela é um grande quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça todo bagunçado. Que aí um dia você forma uma frase, que é uma pecinha, daqui a pouco você pega outra pecinha, coloca ali no lugar e de repente aquele quebra-cabeça está todo montado. Quanto menos você espera. Então, cada dia você faz o mínimo de esforço possível e a fluência, ela vem com o tempo. Você precisa ter em mente que você precisa executar imediatamente. E eu vou te dar um conselho. Não espere ter a melhor pronúncia, não espere ter a melhor desenvoltura, só execute aquilo que você aprendeu naquele momento. Se você aprendeu a dizer bonjour naquele dia, bonjour, bonjour, fale, não tenha vergonha, não tenha medo, não precisa ter a melhor pronúncia. Então, executa, analisa e o aperfeiçoamento vem com o tempo. Se hoje você está falando, você não está satisfeita com sua pronúncia, vai, continua, que com o tempo vai se aperfeiçoando. A terceira coisa que te leva a falar eu entendo, mas não falo, é pensar complexo demais. Na sua mente vem tanta frase complexa em português, tanta palavra complexa que você não sabe, que você trava. Quando você não sabe determinada palavra, o que é que eu vou falar agora que eu não sei a tradução, que eu não sei realmente como é que diz isso em francês? Então, olha só, não pense como se você estivesse falando uma língua portuguesa. Não pense frases complexas, composições, arranjamentos complexos. Muitas vezes você sabe como falar, mas você pensa tão complexo que aí você trava, você bloqueia. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar frases curtas, formule frases simples. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Você fala o sujeito, você fala o verbo, você fala o complemento. E aí você vai conseguindo formular isso pouco a pouco. E com o tempo falando frases complexas também. Mas o problema é você pensar de cara numa frase complexa e querer já convertê-la para o francês, que aí realmente, se você não sabe a palavra, a sua tendência é realmente travar e não falar. Então, olha só, você não precisa pensar uma dissertação para você poder falar outro idioma, para você poder falar o francês, tá bom? Mas o que você precisa é pensar em detalhes para você aumentar o seu poder de fala, que é o nosso quarto ponto. Olha só, o quarto ponto que eu também considero muito importante é você ser um aluno na média. Você está realizando a sua jornada de aprendizado na média, ou seja, você ser um aluno na média. O que é na média? Você nem tá abaixo, mas você também não tá acima. Você tá ali, ó, naquela linha tênue, ó. Você tá na média. Então, se você está realizando a sua jornada de aprendizado na média, isso quer dizer que o seu poder de fala ele também está comprometido, sabe? Porque eu vou te explicar. O aluno que está na média, ele tem a tendência de responder sempre, ó, oui, non, sim, não. Você tá bem? Sim. O que é que você gosta de chocolate? Sim, gosto de chocolate. Você já foi na França? Sim, não. Aquele aluno na média, a resposta dele nunca vai ultrapassar o sim ou não. Então, eu te convido a você sair da média. O que é você sair da média? Você passar a responder de uma forma completa, de uma forma detalhada. Então, como é que você vai usar? Como é que você vai sair da média? Ou você vai parafrasear aquilo que lhe foi perguntado, ou você vai falar em detalhes aquilo também que foi perguntado. Embora determinado assunto que você esteja aprendendo, ele é muito básico e pode parecer até bobo, mas o importante é você verbalizar. Porque o exercício de você receber o assunto é diferente do exercício de você executar. Então, execute. Porque o que acontece? Se você for aquele aluno na média de oui, non, sim, não, quanto menos você fala, você vai atrofiando a sua fala. A fala ela é igual um músculo. Imagina uma pessoa que ela passa um ano sem andar, sem fazer exercícios físicos. Qual é a tendência? É atrofiar, aquelas perninhas atrofiadas. Por quê? Porque ela não exercitou, porque ela não andou, porque ela não fez o dever dela. Do mesmo jeito que a fala. Quanto menos você fala, sua fala vai ficando atrofiada e você vai ser o tipo de aluno que vai dizer, eu entendo, mas não falo. Então é isso, se você hoje atrofia sua fala em coisas simples, em assuntos simples, quando você precisar falar um assunto mais complexo, você não vai conseguir, sabe por quê? Porque sua fala está atrofiada. Porque você é um aluno na média, porque você é o aluno que só fala sim, não, sim, não, sim, não. Um exemplo disso, se eu perguntar para você, você gosta de chocolate? Em francês, vous aimez le chocolat? Então, no lugar de você ser o aluno na média e dizer sim, ou então não, você vai dizer sim, eu gosto de chocolate preto, eu gosto de chocolate branco.
Eu gosto de chocolate depois do almoço. Então, você vai tentar trazer o máximo de detalhe para aquilo que você está respondendo. Então, quanto mais detalhe você fala, mais você exercita o poder de falar. Então, você vai estar deixando de atrofiar sua fala para lá na frente, quando você precisa falar de assuntos complexos, você conseguir com uma desenvoltura. E por último, uma coisa que impede o seu poder de fala, que é você ter medo dos erros. Eu considero isso um dos mais importantes, porque o problema do medo é que o medo ele te para, o medo ele te paralisa. Aí eu não vou falar porque eu estou com medo de errar, aí eu não vou falar porque eu vou errar. Aquela insegurança, aquele medo de se expor. Então você tem que entender que o medo ele te para, o medo ele te paralisa. E cada vez que você tem medo e você deixa de falar, você dá um passo para trás. Você não avança, pelo contrário, você regride. Você tem que ter em mente que a gente aprende com os erros. Os erros eles existem para a gente aprender com eles. Então não deixe de falar porque você está com medo de errar. Erre. Isso faz parte do seu aprendizado. Os erros ele faz parte da jornada. A gente não tem como eliminar os erros. Então não tenha medo, trabalhe com eles, vá com eles, erre mesmo para você ir aprendendo com o tempo. O que você tem que entender é que você fala, você erra e você conserta os erros. É assim que funciona o aprendizado. Então, tá bem, eu vou falar, eu vou errar e eu vou consertar o meu erro. Ah, mas se aquele erro ele está persistente, vai consertando de uma forma persistente. Definitivamente não tenha medo de falar, porque isso atrasa o seu aprendizado. Isso só te trava. Se você chegou até o final desse vídeo, curta esse vídeo, é de graça, não paga nada. Se inscreve no canal para chegar mais perto da fluência e me segue nas redes sociais para não perder nada. Beijos!